Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Valderson Amaro Lima e essa é a disciplina Empreendedorismo Governamental e Inovação em Gestão Pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo, de 1,63 m, barba e olhos pretos, cabeça raspada. Estou trajando nesse momento uma calça cinza, um tênis branco e uma camisa de manga longa na tonalidade azul escura. Eu estou no IFRO, campus Porto Velho, Zona Norte, onde ao fundo nós temos uma parede branca com pontos interligados na cor cinza e do lado esquerdo um fundo branco com as iniciais EAD mudando realidades na tonalidade verde. Do lado direito do vídeo você tem a intérprete de Libras sinalizando e este é o sinal que me representa na comunidade surda. Valderson. Vamos falar um pouquinho agora sobre mecanismos de financiamento e indicadores de pesquisa, desenvolvimento e inovação, tá? Afinal de contas, a gente precisa mensurar, algumas ações que são implementadas pelo setor público, não só quando se fala de inovação, mas dentro da discussão de pesquisa e de fomento à inovação, a gente traz aqui para reflexão alguns indicadores importantes, além dos mecanismos que são lançados mão pelo Estado, em relação ao fomento à inovação, tá bom? A gente começa destacando que o financiamento estatal da inovação, ele pode ocorrer por meio de diferentes instrumentos, incluindo incentivos fiscais, como dedução de impostos, por exemplo, para o desenvolvimento de projetos de inovação, subsídios diretos, com investimento direto do Estado em projetos de inovação e fundos de investimento público, tá? E aí nós destacamos os fundos setoriais, dentro das fontes de financiamento possível, o setorial da saúde, o fundo setorial do meio ambiente, um fundo para cada área estratégica. E essas áreas estratégicas, elas se dão a partir justamente desse direcionamento do Estado, para o fomento a partir da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, ok? Avançando, uma outra fonte de financiamento são as agências de fomento, tá? São instituições como o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a Financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que oferecem apoio financeiro para projetos de inovação por meio de linhas de crédito subsidiadas, no caso do banco, bolsas de pesquisa e subsídios diretos a instituições públicas e privadas, no caso da FINEP e do CNPq. Então, de novo, diferentes atores com diferentes papéis, mas que atuam de forma articulada para poder fomentar as atividades de inovação em determinadas áreas, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre mecanismos de financiamento e indicadores de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tá? Afinal de contas, a gente precisa mensurar algumas ações que são implementadas pelo setor público, não só quando se fala de inovação, mas dentro da discussão de pesquisa e de fomento à inovação, a gente traz aqui para reflexão alguns indicadores importantes, além dos mecanismos que são lançados mão pelo Estado, em relação ao fomento à inovação, tá bom? A gente começa destacando que o financiamento estatal da inovação, ele pode ocorrer por meio de diferentes instrumentos, incluindo incentivos fiscais, como dedução de impostos, por exemplo, para o desenvolvimento de projetos de inovação, subsídios diretos, com investimento direto do Estado em projetos de inovação e fundos de investimento público, tá? E aí nós destacamos os fundos setoriais, dentro das fontes de financiamento possível, o setorial da saúde, o fundo setorial do meio ambiente, um fundo para cada área estratégica. E essas áreas estratégicas, elas se dão a partir justamente desse direcionamento do Estado, para o fomento a partir da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, ok?
Avançando, né, uma outra fonte de financiamento são as agências de fomento, tá? São instituições como o BNDES, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a Financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que oferecem apoio financeiro para projetos de inovação por meio de linhas de crédito subsidiadas, no caso do banco, bolsas de pesquisa e subsídios diretos a instituições públicas e privadas, no caso da FINEP e do CNPq. Então, de novo, né, diferentes atores com diferentes papéis, mas que atuam, né, de forma articulada para poder fomentar as atividades de inovação em determinadas áreas, ok? Ainda entre as fontes de financiamento, nós temos a possibilidade das parcerias público-privadas, né, que, por exemplo, divulgados também pela FINEP, por exemplo, né, que é uma das instituições que a gente citou como uma agência de fomento. Então, a partir de determinada área identificada, né, como necessário a se fomentar determinado projeto, né, você pode lançar uma chamada específica para poder desenvolver aquilo por meio de um edital, tá bom? Então, alguns indicadores de pesquisa, desenvolvimento e inovação, eles se tornam importantes nesse cenário para avaliar a eficácia das políticas públicas voltadas à inovação e ao desenvolvimento tecnológico. Ora, se eu estou lançando mão, não é, de políticas, de ações para esse fomento, então eu preciso ter algum tipo de indicador, de mecanismo de avaliação que me permita verificar se esse financiamento está tendo retorno, né? Se aqui essas ações que estão sendo implementadas, elas de fato estão contribuindo com o avanço da área, com o setor estratégico para o qual foram direcionados, tá bom? Alguns desses indicadores que mencionam que mensuram, na verdade, esses resultados, a gente tem gasto público em pesquisa e desenvolvimento como percentual do PIB. Ele mede em percentual do PIB quanto o governo está aplicando em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tá? Isso é um indicador que ele é usado mundialmente e ele serve inclusive para classificar, por exemplo, países que possuem um dispêndio maior de recursos voltados para a inovação. Então, quando você pergunta quais são os países que mais investem em inovação, como medir isso, né? A forma usual de se medir isso mundialmente é em percentual do PIB. Tá? Porque se a gente fosse medir em números reais, nós teríamos uma desproporcionalidade muito grande, né? Porque a capacidade de investimento de alguns países é muito maior em relação à capacidade de investimento de outros. Porém, se você mensura a capacidade de investimento de um país em relação ao PIB, que é toda a riqueza que esse país produz, você tem aí, então, um nível de mensuração um pouco mais homogêneo, capaz de fazer uma comparação com os países, né, de diferentes regiões e de diferentes níveis de renda, né, que permitem aí recursos, né, colocando dinheiro, investindo em pesquisa e desenvolvimento. A gente precisa saber se isso está voltando de alguma forma para as universidades, para as instituições de pesquisa, para a sociedade, em termos de patente e em termos de publicação científica. Quer dizer, os pesquisadores que estão relacionados com esses projetos, eles estão publicando? Eles publicam onde? Que nível de revista está saindo essas publicações, né? E também estão sendo registradas patentes relacionadas com esses projetos. Também é um outro indicador que pode ser utilizado como comparativo, tá? De quais países têm mais patentes, né? Ou de quais países têm um maior número de publicações científicas em determinadas áreas. E isso serve também para direcionar políticas públicas. Um exemplo, né? A gente sabe que no Brasil existe uma distorção muito grande em relação ao número de pesquisadores, doutores, nas regiões. Então, a região norte, a região nordeste e centro-oeste são 3 regiões onde você tem um número menor de doutores em relação ao percentual da população do que a região sul e sudeste. Tá? Que ele avalia a posição do país no cenário global de inovação.
com base em fatores como investimento, infraestrutura e qualidade das instituições de pesquisa, tá? Então, é um ranking mundial de todos os países, onde ele faz essa avaliação de qual é o nível de investimento e inovação de cada país, qual é a infraestrutura que esse país disponibiliza para as atividades de inovação, tá? E isso vai gerando aí números, né, que permitem uma comparação entre os países. Um outro indicador, né, também são os indicadores de impacto social, que mensuram a influência das iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e inovação na melhoria da qualidade de vida da população, incluindo acesso a serviços públicos eficientes, inclusão digital e desenvolvimento sustentável. Ora, se eu estou investindo em determinada área estratégica, por exemplo, a gente falou do Fundo Setorial da Saúde. Então, se eu estou utilizando o recurso do Fundo Setorial da Saúde, direcionando para projetos de inovação na saúde, uma das formas de eu medir se esse recurso está gerando efeito ou não é por meio de um indicador de impacto social. Afinal de contas, tem serviço público, né, da própria atuação da administração pública. Tá? Então, nós vimos que a avaliação dos indicadores de PDI ela é fundamental para a formulação de políticas mais eficazes e a realocação de recursos para áreas estratégicas, ok? A implementação eficiente dos mecanismos de financiamento e monitoramento de PDI, ela impacta diretamente na modernização da gestão pública, trazendo avanços significativos para a administração estatal, quando você justamente utiliza aquilo que está sendo desenvolvido em prol da sociedade e do avanço da própria administração pública, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e nós nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.